Você sabe tudo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bom? Doutora Eneva, como estás? Tudo bem? Tudo jóia, bom te ver. Também, muito bom revê-la também. E como é que tu estás? Tudo certo, doutor? Tudo bem? Tudo certo, correria. E você está na Itália, né? Começando oficialmente segunda-feira. Ah, que gostoso. O que é? Professor, Ah, você está já contratado aí. Que coisa professor boa, que assistente. notícia boa. Muito bom, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, merece todo sucesso aí. Obrigado, professor. Vai ser excelente. Eu estou ainda no Brasil por causa dos vistos, né? Esperando os vistos. Mas já começo de forma remota na segunda-feira, dia 3 de novembro. Ah, que joia. Muito bom, muito bom. Boa notícia. Fico Muito feliz. obrigado. Muito obrigado. Bom dia, Gui. Bom dia, Carla, Neiva. Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Fabiana? Bom dia, Fábio, tudo bom? De Neiva ou de Carla? Bom dia. Prefere que te chame de Neiva ou de Carla? Ah, pode ser Carla. Tá. Tanto faz. Os dois eu respondo pelos dois.
É que minha irmã chama Eneida, então nunca me chamaram de Eneiva. Sempre foi Carla, mas está tranquilo. Tá, joia, então. Sejam bem-vindos. Bem-vindos não, né? Porque não estão aqui. Gostaríamos que sim, mas obrigada pela participação. Mas a gente já começa. Tá joia. Carla, bom dia, Risoto, tudo bom com vocês aí? Bom vê-los aí. É o João, não estou aparecendo aí. Bom dia, João. Oi, tudo bom, professor? Bom Cara. dia. Não, você se apresentar lá, né? Sim. Mas aí tem que entrar aqui no seu. Não tem que ser com o seu login, será? O Gui, cara, tão Gui chegando a apresentação da Paulina. Dá para Sim, ver, sim. Então, Sim. tá, ok. Deixa eu ligar. Ele não vai desligar. Vamos então fazer? Bom, então, bom dia a todos. Antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer a Blanca, que está no formato remoto, o professor Dr. Guilherme Risotto, ainda não, né, Gui, mas professor da Universidade de Bolonha, na Itália. Nós vamos só falar italiano aqui. Paulina fala italiano bem. E a professora Eneida Carla Carvalho Seleghini, que é professora também, doutora da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, só que em Pirassununga. Sejam muito bem-vindos de maneira remota, mas sim. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês. Gostaria também de agradecer a participação dos amigos da Paulina, ao professor João que está aqui presente para assisti-la. Paulina, você fique muito tranquila, tá? Vou, acho que comunicar os dois membros da banca, talvez eles não saibam, né? A Paulina ela tem de 40 a 60 minutos para apresentar. Nós contamos o tempo e isso depois é uma decisão da banca se ela não cumprir, tirar ou não tirar a nota, tá bom? Mas não é um fato de reprovação se ela não cumprir esse tempo, ok? Mas a gente pode conversar isso depois, posteriormente. Certo? Vamos? Então, vamos. Bom dia. Queria também agradecer ao professor Risotto e à professora Carla por terem aceitado o convite, à minha professora, à minha orientadora, a professora Fabiana e aos presentes. Hoje vou apresentar para vocês minha apresentação, ela é intitulada Correlação dos índices de motilidade de universidade e de populações com o proteoma das unidades gramáticas de todo. Ela está distribuída em 3 capítulos. O capítulo 1 é a introdução, com a revisão de literatura. Os capítulos 2 e 3 são 2 artigos. Então, vamos começar com o capítulo 1. O semicrio preservado é importante para a conservação do material genético e para o melhoramento genético de uma forma rápida e eficiente dos rebanhos. O Brasil se destaca como um dos principais produtores e exportadores de sêmen bovino. Em 2024, ele produziu 20,5 milhões de doses. Isso faz com que seja importante avaliar a qualidade e a viabilidade do sêmen. Porém, também é importante desenvolver tecnologias que permitam avaliar a qualidade dos ejaculados
antes da criopreservação, para evitar perdas, porque em ejaculados não existe um processo, porque ele não sigue para células. Assim, hablando da qualidade do sêmen, era importante para estimar a fertilidade dos ejaculados. E é normal avaliar características macroscópicas como cor, odor, aspecto e características microscópicas como a vitalidade, a concentração, a morfologia e a motilidade humana dos bovinos e a motilidade individual. Eu vou focar nesse parâmetro, na motilidade, porque ele tem se correlacionado com a fertilidade dos bovinos. Assim, o ejaculado precisa ter motilidade para ele ser considerado fértil. Porém, não é o único atributo que dá, que oferece essa fertilidade, porque tem touros que são de fertilidade contrastantes, mas eles não apresentam diferença na motilidade. Assim, vou começar com uma reflexão literatura, as indústrias papéis está dividida em dois elementos principais, a cabeça e o flagelo de três esferas da pena. Intermediária, a pena principal e a pena final. Morfologicamente, ele é constituído na parte central pelo axonema. Também o axonema também é conhecido como estrutura 9 × 2 mais 1, porque são 9 pares de microtúbulos ao redor e 2 pares de microtúbulos centrais. Do túbulo A, dos pares de microtúbulos, saem umas proteínas que se chamam bineiras. Elas permitem a motilidade espermática pela hidrólise do ATP. Elas hidrolisam o ATP e geram essa energia cinética a partir da energia química. Na pena intermediária, o axonema é rodeado pela vaina mitocondrial, pelas mitocôndrias, e na pena principal, a vaina mitocondrial é substituída pela vaina fibrosa. Para a final, é possível ver perda de algumas estruturas do axonema, como os microtúbulos centrais. Como o flagelo. Eu acho esse artigo muito interessante, porque antes acreditava-se que os flagelos eles conseguiam o movimento porque tinha uma ativação das gineínas coordenadas. Nesse artigo, eles descobriram que não, que é por uma inibição das gineínas, ou seja, elas sempre são ativas e elas são inativadas coordenadamente. Aí eu vou mostrar para vocês um vídeo muito interessante que eles fizeram, que utilizou espermatozoides de ouriço de mar e criou uma tomografia eletrônica, que é uma técnica que permite congelar o movimento e tirar fotos de boa qualidade. Ciliates and flagella are hair-like images of cells that generate fluid flow along tissues or allow cells to move through their environment. To better understand how these images generate fertility, we flash first CO2 sperm cells while their flagella actively beat, and then directly visualize the molecular machines inside the flagella with cryo-electron tomography. Thousands of glycoproteins, called diamonds, are arranged regularly along the microtubule scaffold. Through classification, we identified several different functional states of the membranes as they step along the microtubules. We demonstrate a detailed stepping method from the relaxed post-power cells. The diamond release from the microtubule, swing forward, and rebound to the microtubule. During the power swing, the cargo is pulled forward by the action of the diamond. As long as ATP is present, diamonds continue to walk along the microtubule. However, if diamonds receive inhibitory symptoms, they can be kept in intermediate states that resemble the post-power state.
leaving them unable to generate motion. Our direct visualization of specific Downey conformations on either side of the flagellum suggests a switch inhibition mechanism generates the flagellum peak as one side is impaired, the other side is active. In our model, regulatory signals result in inhibited downwards on one side. This allows downwards on the opposite side of the flagellum to walk along the vital tubules. Molecular limiters resist this slide, which causes the flagellum to bend in one direction. By periodically switching the side of downbeam inhibition, the flagellum alternates the direction of bending, resulting in the typical whip-like motion. The propagation of downbeam inhibition in different regions of the flagellar whip along the length of the flagellum leads to the characteristic lead motion. The downbeam inhibition may occur in an on-up fashion, similar to an action potential, which could explain how cilia and flagellum can switch their bending direction back and forth in less than 100th of a second and continue for days. Eu acho muito interessante esse vídeo porque às vezes a gente conhece as coisas teoricamente, mas imagina coisas tão diminutas como acontecem é um pouco difícil. Então, continuando, a diagrama, a energia necessária para a profundidade. Ela vem de dois períodos principais que são a fosforilação oxidativa e a glicólise. A fosforilação oxidativa ela é o processo mais eficiente na produção de energia, mas é dependente de oxigênio. E às vezes o número de oxigênio ele muda muito ao longo do trato reprodutivo da fêmea. Ela então consegue gerar energia a partir de todas as coenzimas transportadoras de elétrons que são geradas nos processos, na glicólise, no ciclo de Krebs, na oxidação de ácidos graxos e no metabolismo de corpos cetônicos. Ela ocorre em algumas mitocôndrias na pesa intermediária. E a glicólise, ela ocorre principalmente ao longo do flagelo, porque o flagelo é uma estrutura muito comprida, diminuta, mas muito comprida, e o ADP gerado na pesa intermediária, ele não consegue chegar até o final do flagelo. E também tem correlacionado a glicólise como suporte para um processo parecido ou similar da hiperativação. A variação da motilidade. Antes, a nível neutral, e agora eu acho que normalmente a campo, ela é avaliada de uma forma subjetiva, utilizando um microscópio de contraste linfático. Porém, esses resultados não conseguem ser facilmente associados com outras características porque é muito dependente do avaliador. Então, nos anos 70, 80, foram desenvolvidos sistemas CAS. É uma sigla que vem do inglês que é Computer Assisted Sperm Analyzer. Eles estão conformados por um microscópio de contraste linfático acoplado na câmara que registra um vídeo. O vídeo é enviado para um computador que tem um software que ele vai reconstruir as trajetórias. Então, o software ele vai identificar as cabeças dos espermatozoides e vai dar umas coordenadas para os espermatozoides X e Y dentro do campo de avaliação. Na seguinte imagem, ele vai buscar numa zona de probabilidade, que seria essa aqui. Ele procura a mesma cabeça com esse rádio de possibilidade e esse rádio é determinado pela distância esperada que o espermatozoide percorre. Ele produz repetido até o fim da análise e assim se completa a trajetória das células avaliadas. Com isso, é possível fornecer características semáticas das células avaliadas. Elas podem ser divididas em parâmetros que vão descrever a velocidade do espermatozoide e em parâmetros que vão descrever a qualidade do movimento. Os parâmetros que descrevem a velocidade do movimento são a velocidade da trajetória real, que seria essa aqui, que é a
velocidade do caminho real que o espermatozoide faz é a velocidade marginal das três. Também está a velocidade em linha reta, que seria a velocidade se se trava um ponto entre o primeiro ponto da trajetória e o último. E a velocidade da trajetória média, que é uma trajetória suavizada. O que faz o caso é definir pontos que não são importantes da trajetória e tirar a média dos pontos. Isso aí, essa aqui é a ótima. Agora, os parâmetros que descrevem a qualidade do movimento são a linearidade, que é aquele dizer quão direto é o movimento, é uma relação entre a velocidade em linha reta e a velocidade curvilínea. Quanto mais próximo de 100 é o resultado, quer dizer que essas duas trajetórias são parecidas, ou seja, a trajetória real do espermatozoide é mais linear. E a retilinearidade, ela vai dizer a retidão do caminho, é uma relação entre a velocidade em linha reta e a velocidade da trajetória média. Essas duas características vamos falar então da linearidade e a progressividade da célula. E temos a oscilação, que é a flutuação do espermatozoide em torno do seu caminho médio. É uma relação da velocidade da trajetória média e a velocidade curvilínea. E temos outros dois parâmetros que eles são indicadores do padrão da onda flagelar. Porque quando cada varia a célula, o flagelo ele bate com uma frequência muito alta e as câmaras não conseguem avaliar ele. Aí nós podemos avaliar ele com amplitude de deslocamento lateral da cabeça. O resultado pode ser expresso como a distância máxima ou uma média dentro das dimensões dependendo do sistema cardíaco. E temos a frequência de cruzamento da trajetória. Esse parâmetro sai de quantas vezes a trajetória real do espermatozoide vai atravessar a trajetória média, ou seja, aqui. Os parâmetros normalmente são utilizados de uma forma geral, que são os valores médios, mas eles fornecem muitas informações. Assim, em uma linguagem já foram desenvolvidos índices utilizando esses parâmetros. Em humanos foram desenvolvidos os scores da qualidade nominal e o score da qualidade relativa. E eles facilitam comparações da qualidade nominal entre ejaculados humanos. E em cães, os autores utilizando análise de componentes principais também fizeram uma relação de todos os parâmetros da casa e determinaram o índice de velocidade e o índice de motilidade. E eles conseguiram prever velocidades espermáticas por desponderação. A ideia de que é um fluido biológico heterogêneo que foi aceita há muitos anos. Ou seja, no ejaculado podemos ter células que são morfologicamente bem, não tem anomalia morfológica, mas ela apresenta características diferentes, por exemplo, aparatos bioquímicos ou motilidade. E a sublimitação do espermatozoide baseada em idealizações saudáveis para as espécies, em suínos, em humanos, em cães, em gatos, em equídeos e em bovinos. Porém, também olhar outras espécies, mas são as principais. E a importância de avaliar é que ainda não se conhece o significado biológico, como porque elas existem. E as subpopulações poderiam ter impactos funcionais significativos. Assim, em bovinos já foram estudadas em várias áreas e em várias condições fisiológicas. Em touros Holstein, em sementeiro processado, eles encontraram que tem diferenças estruturais nas subpopulações dos dois tipos de ejaculado. Na raça Javanese, foi estudado o primeiro e o segundo ejaculado do tempo fresco, e eles também concluíram que tem diferenças nas subpopulações dos padrões de motilidade que não são visíveis ao humano. Na raça Holstein foi estudado um regime de criopreservado. Eles descobriram que a criopreservação modifica as subpopulações
e que espermatozoides rápidos e progressivos, eles são mais resistentes ao tempo da criopreservação. Na raça asturiana de vários, foi também postulado semi-frescos congelados, eles descobriram que o esfriamento vai causar um aumento da população, tem um padrão de movimento parecido com a ativação, e que a variabilidade da qualidade entre touros pode ser devida à presença, à diferença entre a subpopulação mais rápida e progressiva. Na raça Holstein, em criopreservado, descobriram que a taxa de descongelamento rápido aumenta a subpopulação de espermatozoides rápidos e progressivos. Na raça Senegal, em semi-criopreservado, eles descobriram que a subpopulação de espermatozoides rápidos e progressivos está relacionada com a produção de embriões. E na raça retinta, em semi-criopreservado também, eles descobriram que touros com alta consanguinidade apresentam um padrão de hiperativação precoce. Então, tem muitos estudos de subpopulações, faz uma correlação das subpopulações com o proteoma das células espermáticas. E essas diferenças de motilidade podem ser só um resultado de diferenças nas proteínas motoras e reguladoras do metabolismo. A proteômica é uma técnica que permite a gente estudar o conjunto de proteínas que é conhecido como proteoma, uma matriz biológica, que poderia afetar a proteína ou a célula espermática. Isso permitiria a gente identificar biomarcadores específicos relacionados a características fisiológicas do estado com a motilidade. Tem várias a proteína é muito usada na produção e tem sido estudada em várias condições fisiológicas. Nos bovinos é muito estudado touros de fertilidade contrastante para tentar achar calores. Então, essas proteínas alcálicas têm sido descritas na literatura como proteínas diferencialmente abordadas de touros de alta fertilidade. E essas aqui têm sido descritas também em touros de alta fertilidade, só que essas têm a ver com o metabolismo, com a geração de energia, e essas aqui têm a ver com a motilidade. Entre elas, a P90 está descrita com o metabolismo e a motilidade em humanos, em bovinos, tem sido correlacionada com a motilidade das células. E a KP4 era uma proteína que ela faz parte da bainha biológica. Ela está muito relacionada com a motilidade de kits comerciais para a guerra. O precursor dela é a KP4. E essas proteínas elas têm sido relatadas na literatura como diferencialmente abundantes em touros de baixa fertilidade, e elas têm a ver com esterosidade e capacidade antioxidante. Assim, a hipótese no trabalho é que o proteoma celular dos espermatozoides está associado aos padrões cinemáticos que definem as subpopulações espermáticas, de modo que alterações em proteínas relacionadas à motilidade e ao metabolismo mitocondrial possam explicar diferenças no desempenho reprodutivo por geração. E os índices de velocidade de movimento derivados do caso apresentam capacidade preditiva do desempenho reprodutivo pós-descongelação. Nosso objetivo geral foi investigar a relação entre o proteoma espermático e as subpopulações cinemáticas de ejaculados bovinos, caracterizadas a partir dos parâmetros obtidos pelo caso, a fim de compreender os mecanismos associados à heterogeneidade funcional do ejaculado. Aí, geralmente, avaliar o potencial preditivo dos índices de velocidade de movimento sobre o desempenho reprodutivo dos bebês descongelados. Como objetivo específico, caracterizar as subpopulações espermáticas de ejaculados bovinos com base nos parâmetros cinemáticos obtidos pelo caso.
establecer estudios de biología del movimiento, analizar los proteomas de espermatozoides frescos y descongelados y correlacionar con las subpopulaciones cinemáticas a fin de identificar asociaciones entre proteínas específicas y patrones moleculares. Comparar los perfiles cinemáticos de las proteínas correlacionadas entre amostras frescas y descongeladas, avaliar los impactos de la criopreservación sobre las subpopulaciones espermáticas y su asociación con la fertilidad. Y avaliar la capacidad predictiva y sus biología del movimiento. Então, vamos continuar com o capítulo 2, que é o primeiro artigo científico. Ele está regido segundo as normas da revista Animal Reproduction Science, o fator de impacto 3.3, e ele se intitula Descobrir a interação entre as subpopulações cinemáticas de touros e o proteoma espermático. Os objetivos são caracterizar as subpopulações espermáticas e proteomas de touros, com fertilidade comprovada em dois alimentos, semen fresco e descongelado. Correlacionar o proteoma com as subpopulações cinemáticas, identificando possíveis associações entre proteínas específicas e padrões de motilidade, e elaborar índices espermáticos bovinos usando parâmetros CASA e avaliar o seu potencial para obter desempenho reprodutivo. Assim, nós pegamos ejaculado de touros e tem o índice fértil, ou seja, a fertilidade comprovada. Esse índice fértil ele é uma regressão logística que consegue predizer o desempenho reprodutivo dos touros. Ele é feito com parâmetros a campo, com resultados ejaculados a campo. Então, o sêmen foi coletado com varinha artificial que foi utilizada no primeiro ejaculado. Uma alíquota de fresco foi colhida, foi diluída e criopreservada. Tanto as análises que hoje estruturadas foram feitas, tanto no sêmen fresco quanto no descongelado. Foi avaliada a motilidade espermática e foi feita no proteoma. A motilidade espermática ela foi avaliada a partir de uma alíquota de diluído a 30-40 milhões de espermatozoides por mês, num casal dos dois. Foram analisados 5 campos aleatórios e pelo menos 500 células por ejaculado. 13.655 células analizadas em total, sendo 6.543 de semen fresco e 7.112 descongelados. Os resultados das células eles foram incluídos numa base de dados para a gente determinar as subpopulações espermáticas. Então, foi aplicada a análise de componentes principais, que faz a análise é conseguir diminuir o número de variáveis. Assim, tem tantos componentes principais quanto variáveis. Então, a gente tinha 8 variáveis, vamos aí 8 componentes principais. Só que eles são uma combinação linear das variáveis. A gente reduz o número de variáveis, porque no nosso caso, 2 componentes principais conseguimos explicar os detalhes 80% da variável. Como a componente principal é uma relação, uma combinação linear das variáveis, a gente pode dar como síntese. E esses índices foram usados como variáveis preditoras em uma regressão linear. Também a análise de componentes principais, as duas componentes principais foram utilizadas como novas variáveis. Então, a gente já tem cada espermatozoide com só 2 variáveis. E com essa seleção das componentes principais, foi feito o método de classificação por caminho para determinar as subpopulações. A proteômica. Para fazer a proteômica, a gente pegou a alíquota de semen fresco descongelado, contendo 50 milhões de espermatozoides totais. Ela foi lavada 3 vezes com PS, foi centrifugada a 800 giros por 10 minutos e na terceira lavada o drenagem foi tirado e os espermatozoides foram acrescidos com a
IPA, inibidores proteases. Aí ele fez a educação em banho de gelo, a educação foram 10 ciclos de 30 segundos, com um intervalo de 1 minuto entre ciclo, com amplitude de 20%. Depois, a última educação, as células foram centrifugadas a 10.000 giros, 30 minutos, a 4 graus centígrados. Após a centrifugação, foi retirado o drenagem e por espectrofotometria com uma longitude de onda de 180 foi determinada a quantidade proteica. Para fazer o gel, foram utilizadas 50 gramas de proteína total. O gel, quando as amostras de proteína passaram para o gel de separação, a comida foi parada, o gel foi corado e após a curação foram cortados pedacinhos com as proteínas. Foi feita a digestão do gel e depois foi feita a quantificação proteica com espectrometria de massas. A identificação das proteínas foi feita no microscópio da taxonomia Botrytis bosalus e a abundância das proteínas foi expressa como PEMPAI, Exponentially Modified Protein Abundance Index. Uma proteína se considera presente num grupo se ela está pelo menos em 60% das amostras do grupo. Análise bioinformática foi feita no meta-análise e o enriquecimento da metodologia causa e efeito no Charnicot, no QI e a interação proteína foi feita no string usando uma coordenada do seu nome. Então, as proteínas presentes no grupo, elas foram correlacionadas com as subpopulações através usando uma correlação do espirma. Os resultados, as características da supermática, elas foram estatisticamente diferentes entre os herbívoros e os ponderados, o que é esperado porque a criopreservação é nociva para as células. As subpopulações foram determinadas, então, 3 subpopulações. A subpopulação 1 tem velocidades moderadas, uma boa qualidade de movimento. A subpopulação 2 está conformada por espermatozoides de menores velocidades e também uma baixa qualidade de movimento. E a subpopulação 3, ela tem velocidades muito altas, mas uma baixa qualidade de movimento, o que a gente reconhece como movimento parecido à reativação. A distribuição dos espermatozoides das populações mudou significativamente a responsabilização. A subpopulação 1 ela aumentou de 9,78%. A subpopulação 2 ela diminuiu de 44,6% para 30,1%. E a subpopulação 3 também diminuiu de 41,7% para 32%. Eles são múltiplos, eles são o primeiro nível está mais carregado pelas variáveis que tem que ver com a velocidade espermática. Por isso é como que se diz. E o segundo nível está mais carregado com as características que descrevem a qualidade do movimento, a linearidade, a velocidade e a retilidade. Assim, a gente chama de índice de movimento. Esse foram comparados os dados nos herbívoros congelados, separados por baixa densidade de quartos. Não, foram observados diferentes índices provados e a regressão linear, esse seria, desculpem. Ela seria a equação, mas não é estatisticamente significativo. A proteína foi indicada de base de proteína tipo, era menos uma amostra. Mas, 1.300 proteínas foram identificadas com
toda la robusta. 200 proteínas, sólido, fresco y 100 proteínas sólido congelado. Aunque en la probabilidad de todas las proteínas achadas no cuarto então, en la probabilidad de todas las proteínas que estaban presentes no fresco, revelaron 130 proteínas biológicos, 133 componentes celulares y 127 funciones moleculares. No se ven aumentar los proteínas biológicos y los componentes celulares y las funciones moleculares. Os top 10 biológicos, componentes celulares, as funções moleculares, foram muito parecidas às funções. Sendo os processos biológicos relacionados às componentes celulares relacionadas com componentes para pegar a atividade e as funções moleculares como a atividade do metabolismo da célula. As que nas duas funções tiraram todas as vias relacionadas também foram identificadas nas outras mesmas. Só no semen fresco que tem mais genes relacionados às vias. E a gente destacou proteação que está relacionada no semen fresco que no descongelado. A interação proteína. Os top 5 clusters identificados, eles têm a ver com as duas funções com processos no metabolismo com proteação. Podemos ver que no semen fresco, essas vias, esses processos, essas proteínas que vão parte dos que estão mais conectados do que no semen descongelado. No semen fresco, por isso, eles têm a ver com a variabilidade. E no semen descongelado, para os químicos de la condição, eles têm a ver com a diversidade. Análise de componentes principais dos modelos parciais para análise discriminante revelou 36 proteínas que convivem com 2. A gente pegou essas proteínas e fez inovação para ver se essas proteínas realmente separar as condições. Esse é o que conseguiu diferenciar as duas condições do bem e o Pedro Brown também confirma esse achado. Agora vamos implementando os dias de dados. 25 proteínas diferencialmente abundantes e 11 diferencialmente abundantes por também no campo de porque não todas as proteínas de proteína. Aqui estamos descongelando também a atividade das zonas. Agora, as unidades das congelações foram gerações hoje com o PRO nas conversas de maior ou menor na 7 com valor de 0,0. No semen fresco foram indicadas 17 congelações, no semen descongelado 37. Algo que foi muito importante para algumas proteínas. Tinha subpopulação da moça. Então, a subpopulação é a subpopulação com menos velocidade e menos qualidade. E a subpopulação 3 aqui tem um movimento parecido com a população. Então, por exemplo, para essa proteína, ela se relacionou negativamente com relação negativa com a subpopulação 2 e uma associação positiva com a subpopulação 3. Isso aconteceu nas duas condições, por isso que elas congelaram. As proteínas que tiveram relação com o semen no semen fresco
era segnalato quando corria dalla città di Seven desvelado integra la ciudad y procesos hiperconectados encontramos las proteínas y son expuestas a diversidad. O que é de ativo? A discussão. Vamos nos focar em discutir a superpopulação, tanto como as populações com a criopreservação, a discutir também as diferentes de abundantes e principalmente relações com os eventos correlatos que o sêmen e na parte das índices em futuro está bem, porque uma linda dela não vai ser amostra dos indivíduos, porque uma técnica que é custosa, assim, talvez das técnicas logísticas, talvez pegar e não as variáveis. Vamos falar então da segunda, o desenho e a artigo 2. Esse artigo foi publicado na revista Jornal com o fator de impacto 3.1 e se intitula Proposta de Método para as Verificações Espermáticas. O objetivo do estudo para a classificação automática do sistema casa com um agrupamento variável, utilizando análises de componentes principais para identificar as populações espermáticas em bovinos. Para isso, usamos 8 tutores ejaculados de tutores nel colectados por água artificial, o sêmen foi diluído em criofórmio em temperatura de refrigeração. Análise da motilidade e quando a gente faz análise, no caso, ele dá uma tabela parecida com essa. Cada linha é um espermatozoide. E o cada é uma das automáticas segundo a velocidade média, rápida e lenta. A gente fez então uma pesquisa cinemática e ficar com dois componentes principais. Esses dois componentes principais foram utilizados no procedimento para as circulações. E a similaridade entre os métodos da automática e a estatística multivariada foi feita por seja ele permite quantificar os graus de similaridade entre todo o conjunto, os conjuntos de a classificação e a conversão dos casos multivariadas. O índice de Jacarta é o número de indivíduos, o número de resultados. Quando o resultado é um processo, eles dois métodos classificam as derivadas de uma forma diferente. Quando é perto eles os métodos fazem uma classificação similar, igual. Aí, a partir dos anos 90, nós tomamos uma marca que mostra a mediana entre as subpopulações e os métodos. Então, o resultado principal foram os principais que conseguiam explicar os resultados da variança. O componente principal, ele fica no X. O componente principal 2 fica no Y. Podemos ver que o componente principal ele está carregado de variáveis que têm que ver com a velocidade. O componente principal 2 tem a ver com características que é a qualidade do movimento. Foram identificadas também três populações, a subpopulação foi de espermatozoides mais ou menos progressivos, a subpopulação 2 de espermatozoides rápidos, progressivos, e a subpopulação 3 de espermatozoides mais
lentos, con menos volumen. Estudios previos con melón, gelatado, esas diferencias pueden ser debidas a variaciones individuales de estudios o a genética dentro de la raza. Un caso de cual podemos ver tres subpopulações, mas elas estão sobrevividas. E podemos ver que elas estão distribuídas ao longo do primeiro componente principal. Assim, o caso de espermatozoides são baseados na velocidade. E esse é o resultado da matriz ou pelo vou explicar as cores são as características principais. O amarelo são os espermatozoides rápidos, o azul são os espermatozoides médios e o laranja são os espermatozoides lentos. E aqui a primeira coluna azul 1. A multivariados. A subpopulação 2 é a coluna 2 e a 3 a coluna 3. Podemos ver a subpopulação 1 e 3, ela está conformando por espermatozoides baseados. E a subpopulação 2 ela concorda realmente com a classificação das outras espermatozoides rápidos. Porém, os métodos multivariados eles conseguem fazer uma classe melhor, relacionando mais para velocidade. Assim, os métodos multivariados falam da velocidade. Assim, nossa conclusão foi que o caminho para uma estratificação da subpopulação de motilidade espermática mais clara, biologicamente informativa, em comparação com a classificação automática do caso. E o equipamento multivariado oferece uma imagem que serve de apontar práticas. Nesse sentido, para numerar diferentes capítulos e gostaria de agradecer a e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia o projeto e o mestrado da Universidade de Paula, que foi mostrado e processo, e a Universidade de Paula, que foi um intercâmbio no mestrado. Porém, o mestrado inicial muito aberto e no meu mestrado, eu acho que as práticas técnicas que fizeram possível o desenvolvimento desse projeto. Obrigada. Agora lá no tema do Guilherme para a gente poder enxergar. Acho que para. Nossa, fica muito claro, né? A gente não conseguiu? Não. Que cara, você está direitinho? Sim, é que estou sempre Não, dá para ouvir bem. Tá. Então vamos dar isso a arguição. Você diante algumas regras aí, 30 minutos de perguntas, 30 minutos de resposta, mas isso pode ser uma hora, né, em conjunto com a Paulina. E também, se vocês quiserem fazer a audição em parte a parte, também vocês fiquem à vontade.
vontade, isso é decisão de vocês. Também é possível fazer isso, tá bom? Então, eu vou começar, não sei, agora eu começo pela Carla, e apesar de você ser mais jovem, eu vou começar pelas meninas, tá bom? Então, Carla, Sem problema. fique à vontade para fazer a sua contribuição. Eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz em poder participar desse momento aí, tanto pela Fabiana, né, pela professora Fabiana, que eu admiro o trabalho já há algum tempo, pela Paulina, que acho que é um momento importante, e fico feliz também em compartilhar a banca aqui com o professor Risotto. Então, muito bom estar aqui, mesmo que online, acho que vale a pena, né? E eu queria dizer inicialmente que eu gostei muito do trabalho, achei que o trabalho é muito interessante, traz uma visão diferente para algumas coisas que já são não tão novas, mas uma interação nova, né? Traz a novidade para aquilo que a gente está no caminho mesmo, buscando, querendo entender um pouco mais do quanto esse sistema automático de avaliação espermática, esse monte de diferença no comportamento da célula espermática nessa movimentação dele, interfere com a fertilidade, o que isso muda e essa interação com a proteômica vem a casar muito bem. Então, eu queria inicialmente parabenizar você, Fabiana, e a Paulina, e todo o grupo. Eu sei que sempre tem muita gente para que o trabalho tenha essa proporção. Então, gostei bastante. Aí eu queria só tirar uma coisa assim mais geral, de início. Essa é a qualificação do mestrado da Paulina, né, Paulina? Isso. Mas você já quase terminou a sua dissertação. Eu fiquei impressionada, porque aqui a gente faz a qualificação 4 meses, a hora que até 4 meses da entrada. Então, fiquei viu o trabalho quase pronto, já dava para ser até a sua defesa, né? O Carla, aqui 6 meses antes da final. Entendi. Porque aqui a gente discute o projeto antes de começar no mestrado, né? Muito interessante, né? Porque agora já está na reta final. Então, é só lapidada. E fiquei contente que já tem um dos trabalhos publicados, né? Então, está bem encaminhado por aí. Queria colocar aqui para o Risotto, ficar à vontade, se você quiser já aproveitar e comentar em conjunto, fique bem à vontade para fazer as colocações aí. Muito obrigado, Ana. Eu vi que você tem a revisão de literatura, depois vem um capítulo do primeiro artigo e um capítulo do segundo artigo. Eu até fui curiosa, comecei lendo pelo artigo que já está publicado, depois eu comecei a ler a sua dissertação, que é a qualificação. E aí, eu vou lá no comecinho dela, vou buscar aqui no resumo. Eu gosto sempre de começar pelo resumo. Dessa vez eu fiquei curiosa com o artigo, eu fui primeiro no artigo. E gostei bastante, achei que foram muito felizes nessa comparação aí dos métodos de separação dessas subpopulações. Quando eu li o seu resumo, eu já tinha lido o seu segundo artigo, eu fiquei pensando se a ordem na sua dissertação não está invertida.
Só uma sugestão, porque o seu primeiro artigo, você usa o método de separação desse agrupamento por aquele método que você definiu lá no segundo artigo. Né? Você comparou os dois, o CASA com esse método estatístico aí, Caminhos, né? E você viu que ele é mais interessante. Então, a partir desse resultado, que eu diria que seria o primeiro experimento, aí sim você faria o segundo experimento, olhando aqui de fora. Então, eu vou te deixar fazer esse comentário do que vocês fizeram nessa ordem, e talvez eu não tenha, nesse momento, eu entendi que estava meio invertida a situação aqui. Sim, ele dava porque a professora Fabiana deu por ele no final da apresentação, foi porque ele já foi comunicado. Então, era como a qualificação mais exata, era para vocês ficarem primeiro no artigo que foi publicado. Por isso tem essa ordem aí. Ah, tá. Mas não faz muita lógica para a gente que lê o artigo, a sua dissertação. Parece que a ordem invertida vai ficar melhor. Tá. O primeiro experimento você define o método que você vai usar, e aí vem o segundo com aquele que vocês achou que foi melhor. Só uma sugestão aí. Então, se foi só para ressaltar para a banca, acho que a gente ia ler os dois do mesmo jeito. Aí senti nesse resumo inicial falta de uma conclusão que englobasse os dois experimentos, né? Porque o seu estudo ele tem um primeiro experimento e um segundo experimento. E você tem uma conclusão de cada um dos resultados que você apresentou, mas falta uma conciliação dos dois aí nesse momento, né, do seu resumo. Sim, eu vou completar isso, porque ainda o resumo não está pronto, mas ainda não terminei o capítulo, o primeiro artigo, aí o resumo realmente está completo. Mas vamos considerar, muito obrigada. Perfeito. Eu entendo isso. Sim, a gente ainda não tem a opinião e é a próxima etapa, né? Não está finalizado. Isso. Aí eu queria te falar sobre a sua revisão de literatura, Paulina. Deixa eu pegar ela aqui. Então, você coloca uma introdução. E até nessa introdução você traz muitos artigos que são mais antigos e tem muita coisa feita recentemente que valeria a pena você olhar para incluir aí. Então, entrando aqui na sua revisão de literatura, essa primeira parte, aí deixa eu te falar, está na página 3 mesmo, revisão de literatura. Nessa primeira parte, você fala primeiro da célula espermática, né, cada uma das estruturas, cabeça, flagelo e tudo mais, fisiologia espermática. Sim. A morfologia e motilidade. Até entrar na análise do caso. Nessa primeira parte, eu senti que a sua revisão ela está um pouco desatualizada. Então, eu, assim, só para te falar que eu gosto dessas... Eu gosto do histórico, acho que é importante ter, né? Tem artigos de 65, muitos da década de 70, de 80, de 90, os inícios de 2000, mas
vamos pensar, de 10 anos para cá, nesse pedacinho que vai até o item 2.4, antes de entrar nas subpopulações, você tem somente 4 artigos que têm menos do que 10 anos. O resto é tudo antes dessa data. Então, é só para te dar um alerta, né? Porque agora você vai escrever a sua dissertação. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta no início, né? Você ainda vai escrever a sua dissertação, você vai melhorar a sua revisão de literatura, e o que falta é a atualização. As informações são importantes, as que você colocou, está muito bem escrito, né? Você da língua espanhola aí, então está muito bem redigido. Fique atenta para que não haja plágio, não tenha cópia, né, de outras revisões ou outros trabalhos que citaram aqueles autores que você não leu e que você está citando. Então, por exemplo, você leu esses artigos de 65, de 70, de 80, você leu cada um dos artigos que você colocou aqui? Realmente sim, eu procurei, mas eu tenho usado muitas para evitar, porque eu vejo uma informação no artigo, aí veio que ele citou outro artigo. Então, por exemplo, na parte do taller tem essas citações tão antigas, foi porque eu fui conseguir esse artigo, ele pensando que foi ele que falou isso. Perfeito, Paulina, perfeito. Acho que isso é importante, você ir olhar e ler, saber se ele falou aquilo para não virar um telefone sem fio aí, tá? Mas eu tenho usado comida de... eu faço assim, esse artigo fez essa citação, eu vou nesse artigo e foi um artigo e assim. Então, alguns cito quem? O primeiro que falou, os que foram falados também, mas citaram assim. Você dê crédito a quem de fato falou, isso é importante. Mas veja se ele de fato falou aquilo que o outro citou dele. Não acredite. Leia você. Tire as suas conclusões e escreva com as suas palavras, porque isso é o que diz que você não está plagiando ninguém. Sim. E aí, não estou dizendo que tem um plágio, mas eu copiei e colei esse pedacinho inicial dessa sua revisão de literatura, esse pedaço que eu falei que está antigo, que tem só 4 referências mais novas. Deu? Não é... Deu para mim, num aplicativo aqui gratuito, 86% de plágio. Só para você ficar atenta, porque não dá para dizer que isso tenha 86% de plágio. Só deu esse resultado e você fique atenta a isso aí. Para a dissertação tá fugindo disso aí. Então, está muito bem escrito. Você pegou referências que são importantes, mas faltam referências mais atualizadas, e acho que você ainda tem um tempo para isso. Né? Então, tem 6 meses para sua defesa ainda, e está tudo rodado, vai dar para ficar belezinha. Obrigada. Aí, aproveitando que a gente está aqui na revisão de literatura, queria lembrando aqui, né, parabenizar pela apresentação, foi muito boa. Você fala muito bem, falando num outro idioma, se expressou muito bem. Vou fazer uma pequena correção aqui quando você falou do Watsunema. Você que falou que ele tem 9 vezes 2 microtúbulos periféricos. Ele tem, na verdade, 9 microtúbulos duplos.
Não são pares, não são 2 pares, 9 vezes 2. Eles são são 9 microtúbulos duplos. Quer dizer, um microtúbulo completo e um microtúbulo incompleto que formam uma estrutura única. Então, ele é 9 mais 2, que na parte central tem 2 microtúbulos simples centrais. Tá? Só um ajuste aqui pequeno. Mas eu amei aquele seu vídeo, depois se você puder me mandar o link, eu vou gostar muito. Sim, vou compartilhar. Ah, muito bom, adorei. Ficou muito didático, muito bom para ver a TPase funcionando ali, né, e fazendo a movimentação, muito legal, muito didático. Guilherme quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Sim. Acho que Guilherme, acho. Parece que ele deu uma travadinha aí, né? Só um instante. Oi, Guilherme, tudo certo? Tudo bem? Tá bom? Tá me ouvindo? Para mim não apareceu nada. Se tivesse travado, eu vi a imagem e travado, mas aqui eu achei que estava. Não tinha dado nada. Tá. Desculpa. Obrigado, Carolina. Realmente, a questão da introdução, eu concordo contigo plenamente. Ela tem os artigos clássicos todos, tem o Aman, tem o Clemon, tem o Oco, e todos eles são muito importantes, mas tem muita novidade na área que pode ser adicionada à introdução. E a questão da redação científica, a gente sempre fala para os nossos alunos para dar a voz deles aquilo que eles vão fazer. Então, ela de fato, a gente tem os softwares que a gente usa, tanto para plagiarismo quanto para IA, por exemplo, que também são questões importantes hoje, né? É importante o aluno dar a voz dele para aquilo que ele está fazendo, o trabalho dele e a visão dele. Então, se não tem espaço para isso, quando o aluno toma a voz própria para escrever esse trabalho, né? De fato, é importante ficar atento para corrigir esses detalhes mesmo. Eu gostei bastante da introdução também. E acho que de comentários da introdução, eu acho que eu não tenho notado praticamente nada, porque eu achei muito bem escrita também. E parabéns, Paulina, de fato, pela segunda língua. Eu acho que quando eu fiz a minha tese em inglês, eu escrevi pior do que ela escreveu em português, então acho que merece os parabéns por isso também. Muito obrigada. Muito bom. Paulina, uma outra coisa que aí eu acho que é formato, né? Não tem nada a ver. Eu achei estranho quando termina objetivos, você coloca, terminou a revisão de literatura, aí vem hipóteses e objetivos. E aí vem as referências no meio do negócio. Eu não sei, eu achei estranho na hora que eu li. Se é o formato, tudo bem. Sim, para mim, o capítulo e colocar referência de capítulo para os outros capítulos. É que o capítulo acaba com uma hipótese e objetivo. Parece que fica faltando um final dele, ficou no meio. Só essa impressão de quem está lendo. Entendi. Será que não fica melhor colocar essa referência no final, depois de todo? Eu não sei. Aí tem que seguir as regras, né? Esse é o formato das nossas libertações. Então, não, acho que não. É o formato da normativa que a gente tem, Carla. Entendi. Agora, não pode pôr a hipótese e os objetivos separados depois dessa revisão de literatura? Se esse é um... É porque ela fica meio perdida, não sei, eu achei estranho. Pode colocar depois das referências, pode.
Que aí fica antes de entrar nos artigos científicos. E aí pode até aproveitar e explicar que, com base nisso, foram realizados dois experimentos que serão apresentados em 2 artigos científicos, né, nos próximos capítulos. Não sei. Uma sugestão para dar uma fluidez no texto, para dar um acabamento para quem está lendo. Prepara o leitor que vem, né, na sequência, algo assim. Tá bom. Obrigada. Eu concordo plenamente. Realmente acho que fica mais fluido, né? Porque senão uma coisa bem quebrada, né? Porque todas aquelas referências até chegar no próximo passo. Às vezes, podia colocar as referências como apêndice, né? Poderia fazer uma coisa para deixar ele mais claro. Então, primeiro tem que mudar o formato. Mas uma sugestão para pós-graduação, aqui representando ela. Não, tá joia. É que assim, é uma impressão de quem lê, mas sempre é bom a gente levantar esses pontos, né, para a gente, sei lá, mudando aquilo que a gente consegue depois. Bom, e aí entrando nesse primeiro artigo, né, que está em redação, muito bom, eu gostei bastante, você apresentou bem, Paulina. Aqui sim você tem as referências atualizadas, né? Você coloca as proteínas, acho que ficou muito bom esse muito bom. Algumas coisas que eu vou te perguntar sobre algumas revisões eu fiz aqui, depois eu te mando. Você usou para a separação dos seus grupos, o índice do INFERT, que é um programa programa comercial, né, uma marca registrada pela Bela Vista. É muito interessante, e faz a separação aí de touros como de alta e baixa fertilidade, vem com esses dados, que é o que a gente tem, essa é a nossa realidade, e eu acho importante esse tipo de separação. Mas esse índice, a IFERT, ele separa essas duas populações, tem todo um score, né, baseado, que ele se baseia para preparar isso. Mas na minha opinião, você poderia explicá-lo, deixar ele aqui no material e método, mas daí para frente, não sei se é bom você ficar repetindo essa marca comercial, deixa um pouco mais sem envolvimento comercial no trabalho científico. É uma sugestão só, viu, Paulina? Eu não sei qual é o acordo entre você, Isaías, a Fabiana, com a central, mas eu não sei, eu evitaria colocar a marca comercial ao longo do artigo. A gente usa aqui também esse tipo de separação, eu coloco só na metodologia, então a gente usa o pessoal da Alta, o Concept Plus, os touros Concept Plus. É uma marca comercial, é um marketing importante para a empresa, então para a empresa é muito importante esse nome ser divulgado. Mas nós aqui da academia, é interessante para a gente coloca os agradecimentos da empresa, mas não é a marca que a gente está comparando. A gente está comparando grupos de touros separados por esse índice como considerados como de alta e baixa fertilidade. E você coloca isso bem aqui no material e método, como é que eles foram separados. Então, é só uma sugestão. Muito obrigada. Realmente, porque o índice não porque combinei com a central, só achei que para mim era uma forma mais válida
fértil, que sempre quis dizer fertilidade, mas vou considerar sua sugestão para não mencionar comercial. Eu acho que você pode citar no material e-mail, você pode colocar o agradecimento da empresa, mas o resto é essa separação que importa para você. Ô, Paulina, aí na página 33, você tem a explicação, né, dessa separação dos animais de um índice. E aí você coloca aqui, ó, o índice FERT, ele estima a fertilidade baseado em avaliações de campo e análise estatística de dados de freguesa ajustados por efeitos de ambiente. É comumente usado para determinar a fertilidade. Aí você fala, entretanto, esse não foi usado aqui para classificar os animais. Aí eu não entendi o que você quis dizer com essa informação. Você encontrou aí? Sim, eu escrevi isso. Foi aqui. Para o momento das análises, foi considerar mais a condição do ejaculado, se era semi-fresco ou semi-descongelado. Porém, os grupos só foram considerados para avaliar os índices que a gente determinou. Não entendia, não. Peraí. Você não separou eles como de alta e baixa fertilidade? Para as análises da proteômica, para as análises das características espermáticas, não. Só considerei se era semi-fresco ou semi-descongelado. Mas os índices que a gente estabeleceu, considerei o infértil. Entendi. Aí eu fiquei na dúvida, porque você disse que não usou e por que escreveu. Depois você dá uma olhada, porque eu tive a impressão que a informação ficou desnecessária, ou ela está faltando uma explicação melhor do porquê não ter usado, ou porquê que está citando se não for usado. O Carla, é porque a proposta era usar as populações e a proteômica, né? E das populações fazer os índices. Mas esses índices eles têm que ser confirmados, né? Eles podem ou não prever a fertilidade. Por isso, usamos os parâmetros de fertilidade. Porque proteômica com fertilidade já é um monte de coisa publicada. Sobre populações com fertilidade, a gente já tem colocar, mas é muito grande esse artigo. Na verdade, depois que a Paulina publicou o primeiro artigo, que não era, ser enviado para o Congresso, acabou não enviando, foi publicado, escrito já. Publicou o primeiro, depois eu fiquei pensando que seria o mais conveniente que os tivesse o primeiro. Entendi. Que não foi publicado. Entendi. Eu tenho uma pergunta nesse sentido também, pessoal, porque eu tinha marcado a mesma questão, principalmente porque foram selecionados 5 touros que tinham índice X e 5 touros que tinham um índice Y. Se a gente considera que a proteômica está relacionada à fertilidade e tem marcadores proteômicos relacionados a isso, por que a gente usou 2 grupos distintos em vez de um grupo só, ou animais que estavam dentro da mesma faixa? Aumenta só a variabilidade, né? Repete para a gente, por favor. Claro, repito, sim. A gente tem 2 grupos de touros, né? Um de 5 que tem um score abaixo de 50 e outros que tem um índice acima de 50 e abaixo de 50. Se a gente considera que a proteômica está relacionada à fertilidade, como tu comentou em vários outros trabalhos, por que a gente usou dois grupos distintos de índice de fertilidade? Porque eles podem apresentar um marcador diferente também. Não seria mais interessante usar um grupo homogêneo, mas dentro da mesma faixa desse índice?
Sim, porque o objetivo inicial era a fertilidade. A fertilidade, eu acho que ela é um parâmetro que até atrapalha, né? Se a gente fosse ver. Porque o objetivo inicial era a fertilidade que tem a ver com as subpopulações. Porque se você observar a atividade, ela é muito parecida. Não precisa falar na sua país. Não, tá. É a mesma atividade, porém a fertilidade é diferente. E as subpopulações médio que atividade característica do movimento. E de velocidade e de padrão de características mesmo. Então, o objetivo era a motilidade, não a fertilidade. Certo, mas depois na introdução mesmo a gente fala que a motilidade é um dos números mais relacionados com a fertilidade. Então, fica um pouco confuso. Talvez a questão da fertilidade pode estar gerando um pouco de confusão no trabalho. E senão só vai levantar para perguntas como essa, né? Sim. Agora, se me permite, Fabiana, eu até entendo que tem muitos trabalhos que relacionam a fertilidade com a motilidade, com a proteômica também, mas ainda a gente não tem um resultado claro, e a gente acho que ainda precisa continuar investigando. Eu acho que vocês têm dois grupos aqui bem definidos, e tem os valores ali, talvez, não sei se não é desse artigo, é de outro, mas eu acho que valeria a pena fazer essa pergunta aqui, e você tem como responder ela. Tem tudo rodado aí. Fazer uma análise agora independente, né, dos dois grupos. Eu acho, porque está muito interessante e perguntar essa questão da fertilidade com esses seus dois grupos, porque essa é até uma pergunta que eu faço ali na hora que eu vejo o resultado. Eu senti falta dessa comparação, porque eu estava entendendo que tinha essa comparação com a fertilidade, da forma que eu vinha ler. Então, eu senti falta dessa comparação dos touros de alta e baixa fertilidade antes e depois da congelação, em relação a todas essas características do caso aí, da cinemática. Eu senti falta dessa comparação. E você me falou agora que eles ficaram muito parecidos entre alta e baixa fertilidade. Eu acho que esse é um ponto importante, até para mostrar isso. Olha, não difere aqui, mas tem que ter uma subpopulação. Na hora que você joga a média, ele não é diferente. Mas e essas subpopulações? Então, acho que esse pedacinho da conversa vai enriquecer seu trabalho. Sim. Porque ainda mais se ele for parecido, é mais justificável ainda buscar essas subpopulações. Olha, a hora que você joga na média é igual, mas a fertilidade é outra. O que está mexendo com a fertilidade? São essas diferentes subpopulações. O que elas estão sugerindo é a gente separar os grupos e fazer a mesma coisa, mas separando os grupos por fertilidade. Entendi. E aí, uma outra sugestão. Vocês colocam, né, o antes e depois da congelação. Tem os de alta e baixa fertilidade. Vocês têm todos esses dados. Eu faria uma seguinte avaliação. Eu pegaria os dados do antes da congelação e depois da congelação de cada grupo separado de touros de alta e baixa fertilidade, faria a diferença. Qual a diferença do touro de alta fertilidade entre o antes e o depois da congelação, para cada uma das características, motilidade total, todas as características de velocidade, e aí pegaria a comparação entre os touros de baixa fertilidade, o antes e o depois. Quanto cai de alta fertilidade, quanto cai o de baixa?
Porque se a ideia é pensar também na criopreservação, esse dado é interessante. Você teria aí uma informação sobre a capacidade a criotolerância desses touros. E com todas essas informações que vocês já têm de proteômica e dessas populações, seria uma outra maneira de olhar para esses dados de forma diferente. Porque aí você não tem 4 grupos, você tem 2 grupos. Touros de alta e baixa fertilidade, comparando as diferenças deles, de antes e o depois da congelação. Porque o rico dessa história é que você tem a avaliação do sêmen fresco, e depois a avaliação do sêmen congelado, e ainda tem a fertilidade envolvida aí. E com todas essas informações de proteômica, mais essas divisões de populações. Sim, a gente tinha falado assim no começo e também continuamos tínhamos dados, realmente esses dados não se perderam. A gente pensava fazer outro trabalho, mas que eu não consegui escrever, fazendo a comparação entre os grupos de fertilidade e as duas condições, qual a diferença entre eles. Pensávamos em fazer outro artigo diferente. Também. Aproveitando aqui nessa página, finalzinho do parágrafo, linha 967, 968. Está faltando um pedacinho da informação aqui do processo da congelação. Olha lá. Depois de 5 horas no tempo de equilíbrio a 4 graus Celsius, as palhetas foram colocadas sobre uma rack metálica a 6 centímetros acima do nível do nitrogênio líquido e estocadas em botijão criogênico até as análises. Mas eu acho que está faltando essa parte da imersão do nitrogênio, né? Antes de armazenar. Ele está só no vapor. Só um pedacinho aí. Sim, aí falta uma parte. Um pedacinho. Aí na seguinte, aqui você tem as análises do sêmen. Então, eu sei que o foco aqui é a motilidade. E você coloca, descreve bem aqui que foi feita no caso, mas e as outras análises do sêmen, como morfologia, membranas, algo assim, não para comparar, porque a comparação é com essas populações, mas para, de forma, pelo menos dizer, de como são essas partidas de sêmen que foram avaliadas, em relação a essas outras características. Até a gente espera que seja igual, olha, sei lá, no material suplementar, colocar essa informação das outras características esquemáticas, para dizer, olha, o que diferiu aqui foram as populações. Não tem defeitos, não tem os defeitos são tais, de uma forma descritiva, para dar um controle melhor do trabalho. Cara, só uma pausa. E essa doutora, as que a gente fez uma das né? Sim. Elas separaram os mínimos para ser liberado a dose, senão elas não são liberadas. Isso. Ou foram vocês? Não, a gente congelou. A gente pegou o mínimo e congelou. Agora, pode dizer que as outras características estavam dentro do mínimo que seria tais. Vamos colocar uma tabelinha desses resultados de cada uma delas. Eu acho que tem até só do descongelado. Não, fresco porque a gente estava mas tem sim, Sabe, para colocar ali que teve esse cuidado, é só por isso, não é
o essencial, mas eu acho que ele faz parte para dizer, olha, teve um cuidado, um controle, e as outras características estão aqui, ó, dentro, né, não são diferentes entre os grupos, seria interessante até ter essa informação. Mas vejam que o trabalho está muito bem escrito, hein? Eu quero só colocar que às vezes a gente está só apontando alguns pontozinhos que podem melhorar, é para ajudar. A ideia aqui, né? São pontos para tentar contribuir, não é para desfazer, porque está muito bom. O Carla, posso te perguntar uma coisa? Claro. Qual programa você usou para o plágio? Ai, deixa eu ver. Foi um que eu puxei na internet. Deixa eu ver se eu... Vou fazer a mesma pergunta aqui. Programa para plágio. Foi uma coisa assim, coloquei e aí pode aparecer um lá. É porque eu fiz dois agora, que a gente tem, porque eu me preocupo muito com isso, eu fico bastante com eles, tá? Eu entendi que você quer achar que não, eu peguei só um pedacinho, ó, te mando até um pedacinho que eu não fiz ele inteiro, eu só peguei um pedacinho daquele pedacinho inicial que eu fiquei preocupada. Eu fiz no targeting, o targeting ele fala aonde é a plágio. Então, aí é melhor. Eu fiz meio na pressa aqui. Eu sei que, por isso que eu falei que não estou dizendo que é plágio, porque às vezes esses programas pegam algo que não é. Eu tenho essa coisa assim, ó. Atividade total é plágio. Atividade progressiva é plágio. Não, ó, vou te mostrar o pedaço que eu coloquei. Pera lá. Já no chat, eu de 8 a 12%. Ele não mostra. Ó. Tem você no WhatsApp? Tem. Deixa eu achar aqui. Aí eu vou te mandar um pedacinho que eu coloquei. Não, eu acho que vale a pena. Até para a gente entender isso, né? Que às vezes esses programas eu acho que podem falhar. Te mandei um oi para ficar. Isso, eu já estou com você aqui. Cadê? Eu não joguei a dissertação inteira, entendeu? Peguei um pedacinho e joguei. Um pedacinho que eu estava um pouco receosa. Poxa, cadê? Calma que é aqui. Ó, esse pedacinho que eu joguei no programa. Vou procurar o programa que eu joguei aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui chama Expert Chat AI, verificador de plágio. Deixa eu consigo compartilhar a tela? Não precisa, depois a gente olha. Opa. Como é que eu faço para tirar esse aqui? Eu vou dar um print screen aqui. Ó, esse aí. Eu joguei aqui. Mas pode continuar. Deixa eu ver. Expert Chat. Eu não sei nem se é bom ou não. Por isso que eu falei com cuidado, porque eu não conheço.